Bom dia, meus amigos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre compostos orgânicos, falando sobre funções orgânicas. Bom, funções orgânicas é um conjunto de compostos que possuem grupamentos funcionais iguais para cada função. Assim, nós temos a função de hidrocarbonetos alifáticos, de hidrocarbonetos aromáticos, para álcools, fenóis, para aldeídos, para compostos halogenados, para compostos carbonilados tipo cetona, para ácidos carboxílicos, ésteres, e uma infinidade de outros. O grupamento funcional ele é extremamente importante porque ele modifica não só as propriedades físicas dos compostos, como também as propriedades químicas. Vejamos aqui uma estrutura que é um esteroide. Vejam, vamos comparar essas duas estruturas. Nós temos aqui à esquerda a molécula da testosterona e aqui a molécula da progesterona. O que as diferencia é o grupamento funcional. Na testosterona nós temos aqui ligado a esse anel do ciclopentano, nessa posição, um grupamento álcool, ao passo que na progesterona nós temos um grupamento aldeídico. Então vejam que a diferença é simplesmente o grupamento funcional. Um é um álcool e o outro é um aldeído. No entanto, os efeitos no organismo são completamente distintos. A testosterona é um hormônio sexual masculino, ao passo que a progesterona é um hormônio sexual feminino e que é responsável por esses caracteres no nosso organismo. Vejam que quanto modifica as propriedades de um composto ao se alterar os grupamentos funcionais. Em relação à fórmula química, nós podemos representar essas fórmulas de diferentes maneiras. Vamos pegar aqui como exemplo o gás butano. A fórmula molecular do gás butano é C4H10. Nós podemos escrever dessa forma compacta ou podemos escrever dessa forma estrutural completa, mostrando os carbonos de hidrogênio. Ou podemos fazê-lo de forma condensada, em que os hidrogênios não estão em relevância. Ou podemos fazê-lo também através de linhas, em que cada ponto dessa linha representa um carbono com seus hidrogênios. Então, nesse caso, nós teremos nessa forma de linha, por exemplo, nessa ponta aqui o CH3, aqui o CH2, o CH2 e aqui o CH3. Os hidrocarbonetos nós podemos classificá-los em hidrocarbonetos de cadeias abertas ou cadeias alifáticas ou acíclicas e cadeias fechadas, que também são chamados homocíclicos. Então, os hidrocarbonetos alifáticos, nós temos como o exemplo essa estrutura, ou ela pode ser ramificada, ao passo que os cíclicos, é o caso, por exemplo, desses anéis, eles podem ser anéis saturados ou podem ser anéis com ligações duplas, que são constituídos dos compostos aromáticos. Então nós temos diferentes tipos de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos de cadeias lineares, como os casos dos alcanos, eles podem também ser cadeias ramificadas. Eles podem conter ligações duplas ou ligações triplas. Eles podem ser cíclicos ou eles podem ter as ligações insaturadas e ter estruturas que têm propriedades próprias, como é o caso dos aromáticos. Ou eles podem ser anéis, por exemplo, que não tenham as características de compostos aromáticos, mas sejam cíclicos, que é o caso desses compostos que é chamado biciclo, triciclo ou tetraciclo, ou pode ter até mais do que 5, 6 ciclos. Esses compostos cíclicos, eles têm a sua estabilidade ao se aproximar
do ângulo do carbono, que é de 109 graus e 28 minutos. Assim, o ciclo propano, que tem um fechamento de anel em que o ângulo é de 60 graus, ele é um composto que tem uma certa instabilidade por causa dessa tensão. Já o ciclo butano, ele é um pouco mais aberto, o ângulo já é de 90 graus, ele é mais estável. O ciclo pentano já tem um ângulo próximo ao ângulo normal do carbono e ele é o mais estável dentre esses três. O ciclo hexano, escrito dessa forma, ele seria planar e teria um ângulo de 120 graus. Essa forma não existe na natureza. O ciclo hexano, ele se apresenta ou nessa forma ou nessa. Essa forma aqui é chamada forma cadeira e essa outra aqui forma barco. Os hidrocarbonetos, no caso os alifáticos, têm a hibridização chamada sp3, no qual o orbital 2s se hibridiza com 3 orbitais p, formando os orbitais sp3, e que levam essa configuração tetragonal de 109 graus e 5 minutos. Então, na estrutura do carbono sp3, ele forma 4 ligações sigma. Então, ele pode se unir a outros átomos, pode ser hidrogênio, carbono, formar outras ligações. O carbono ele tem uma forma que permite inúmeros tipos de ligações. Quando nós representamos na forma de linha, cada ponto tem um carbono. E esses hidrogênios, por exemplo, aqui no CH2, eles podem ser representados dessa forma, em que a cunha cheia representa o hidrogênio vindo para frente e o pontilhado, o hidrogênio vindo para trás. Então, nós temos aqui na forma dessa molécula o CH3, CH2, CH2, CH3. Os hidrocarbonetos são obtidos de fontes naturais a partir do petróleo. Esse petróleo pode ser obtido, por exemplo, de ambiente terrestre ou de ambiente de água, geralmente do mar. Para se utilizar esses produtos derivados do petróleo, é necessário fazer o craqueamento do petróleo. Então, o petróleo tem variados tipos de comprimentos de ligações de carbono. Nós podemos quebrar essas cadeias através do calor em refinaria e depois fazer o fracionamento desses carbonos e refiná-los, separando frações desses carbonos. E com isso nós teremos diferentes tipos de cadeias e variados tipos de aplicações. Os gases dos hidrocarbonetos geralmente são de C1 a C4, ou seja, do metano ao butano, da forma líquida de C5 a C17, e acima de 17 carbonos, geralmente os hidrocarbonetos são sólidos. O metano ele pode estar presente também em galerias fluviais e pode ser um problema, um perigo, devido à decomposição de matéria orgânica que gera a formação do metano. Então, esse gás metano ele é altamente inflamável e é tóxico. Também em regiões pantanosas, pela decomposição de material orgânico, gera metano de forma espontânea. Em relação às seriomólogas, nós temos, por exemplo, seriomólogas que representam um conjunto de compostos que pertence à mesma função orgânica, mas que se diferencia pela quantidade de grupamentos metilênicos. Por exemplo, aqui nós temos a estrutura do pentano, no qual nós temos 5 carbonos de forma linear. Aqui nós temos a estrutura do isopentano, que também tem 5 carbonos, mas que se difere pela ramificação. Ou nessa estrutura do neopentano, que também tem 5 carbonos, mas a forma é diferente. Portanto,
série homóloga são séries que têm o mesmo conjunto de carbonos, mas que difere pela posição do grupamento metilênico, o CH2. Em relação à nomenclatura, em 1892, cientistas se reuniram e resolveram estabelecer normas de como denominar os compostos. Cada composto difere entre si e tem nomes diferentes. Alcanos de cadeias normais, por exemplo, a raiz dos nomes dos compostos orgânicos, então, está na dependência do número de átomos na molécula. Os 4 primeiros raízes resultam de nomes usuais e de nomes antigos. É o caso de metano, etano, propano e butano. Enquanto que os restantes são oriundos da língua grega ou latina, que é o pentano, que é 5, hexano 6 e assim por diante. Os compostos orgânicos, eles dependem da raiz, que são os grupamentos alquila. Assim, por exemplo, o grupamento CH3 é chamado de ramificação metil. Esse aqui é com 2 carbonos etil. Esse aqui é N-propil. N significa normal, tem 3 carbonos, é propil. Quando está no segundo carbono é chamado de isopropil. Esse aqui que tem 4 e que tem uma ramificação aqui no segundo carbono é chamado isobutil. Esse outro aqui a ramificação nesse carbono aqui é chamado isobutil. Esse outro tem 4 e tem a ramificação no terceiro carbono e é chamado terbutil. Aqui nós temos a estrutura do grupamento benzil. Cadeias principais com um só radical inicia a numeração da cadeia carbônica pela extremidade mais próxima do radical. Por exemplo, nessa estrutura aqui, tanto faz nós numerarmos nesse carbono da direita ou da esquerda, será o mesmo composto, 2-metilpropano. Mas nesse outro caso, a numeração começa a partir desse carbono, que é o mais próximo do grupamento metila. Então, esse aqui é o 2-metilbutano. Se ele tiver mais de dois radicais, nós vamos chamar de di. Se tiver 3, tri, e assim por diante. A cadeia principal será a de maior número de carbonos. 2 cadeias principais de igual número de carbono, a mais substituída é a que é a preferencial. Então, por exemplo, aqui nessa cadeia de 8 carbonos, ela tem 3 ramificações, como nós podemos observar. Mas nós podemos começar a partir desse carbono aqui, da extremidade da direita. Ele também tem 8 carbonos. Só que ele vai ter 2 ramificações, essa ramificação da esquerda e esse grupamento etila. Então ele vai ter 2. Então o preferencial é o que tem maior número de ramificações. E nesse caso essa cadeia aqui é a principal. E esse carbono é o carbono que começa com a numeração porque é o mais próximo da ramificação. A metila está mais próximo desse grupamento aqui do carbono do que dessa outra extremidade. A cadeia principal, com radicais diferentes, a numeração se inicia pela extremidade mais próxima do radical, como nós falamos anteriormente. O nome dos radicais é feito em ordem alfabética. Então vamos ver aqui. No caso, por exemplo, nós temos 2 metilas, aqui é chamado 2,3, que é a numeração, veja, 2,3 traço di. É di porque tem 2 grupamentos metila, dimetilpentano. Nesse outro aqui nós temos 2,2, vejam que tem que dizer, repetir a numeração em função dos grupamentos. Então 2,2,3 traço trimetil, porque nós temos 3 metilas. 2 estão no carbono 2 e uma está no carbono 3, trimetilpentano. Nessa outra estrutura, nós temos 3 radicais. Vamos ver, aqui nós temos uma metila, aqui nós temos o grupamento isopropila e aqui nós temos o grupamento etila. A numeração começa a partir desse carbono, porque está mais próximo da metila. Mas a ordenação vai ser por ordem alfabética. Então, aqui vai ser E. Então, em 7 nós temos a etila. Em 4 nós temos o isopropila, que é esse grupamento aqui. E em 2 nós temos
o grupamento metil. Então, a ordem alfabética: 7-etil, 4-isopropil, 2-metil-decano. Em relação às propriedades físicas, nós observamos que os 4 primeiros são gases, depois o restante, até 17 carbonos, são líquidos e os demais são sólidos. Os hidrocarbonetos também têm a função de ser compostos avesso à água, e eles são usados para proteção de umidade, né? Então, em ambientes úmidos, é muito comum se utilizar, por exemplo, óleos minerais que são constituídos de hidrocarbonetos como barreira para assaduras e para fungos, e principalmente para ambientes constituídos de umidade. Em relação às propriedades físicas, nós já vimos antes, de 5 a 4 são gases, até 17 carbonos são líquidos e 18 em diante são sólidos. A solubilidade deles, eles são apolares, eles são insolúveis em solventes polares. Quanto menor a massa molecular desses hidrocarbonetos, mais miscível eles são em certos solventes com certa polaridade. À medida que nós aumentamos a massa molecular, eles se tornam mais apolares e mais insolúveis em solventes polares, tipo água. Em termos de propriedades químicas, essa é uma importante propriedade, é a combustão. Para fazer a combustão do hidrocarboneto, nós precisamos de ter oxigênio e calor. E nisso geramos gás carbônico, água, e liberamos energia, que é o princípio do funcionamento das máquinas e dos motores à base de combustão, do qual o petróleo é a principal fonte de energia da nossa sociedade. Mas pode ser que essa combustão ela não seja completa, que não tenha uma quantidade de oxigênio adequada. Então, nesse caso, vai gerar uma combustão incompleta, no qual, em vez de formar CO2, vai formar monóxido de carbono. E a quantidade de energia liberada é uma quantidade menor também. Na combustão, é fundamental a presença do oxigênio. Se nós tirarmos o oxigênio do processo de oxigenação, de queima, nós vamos apagar a nossa combustão, como mostra esse exemplo. Então, a combustão sempre exige o oxigênio. Outros tipos de hidrocarbonetos são os alquenos, os alquínios e os polienos. Nos alquenos, a hibridização se dá através do orbital 2s com 2 orbitais p, formando os orbitais sp2. Um dos orbitais p não se hibridiza no carbono. Então, se unirmos 2 carbonos em que nós temos os orbitais p em cada um deles, nós vamos formar uma ligação π, no qual esses 2 orbitais p, que não se hibridizaram, formam a ligação dupla. Essa ligação dupla estreita a distância dos carbonos, eles ficam mais próximos do que quando tem ligação simples. A angulação deles também é um pouco diferente, é de 121,7, e a distância da ligação carbono-hidrogênio, então, é menor do que nos alcanos. A ligação dupla impede a rotação da ligação. Lembrando que a ligação sigma, ela permite a livre rotação dos ligantes, seja carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. Na ligação sigma, essa rotação é permitida. Na ligação π, não há rotação. Os alquenos, no caso dos etenos, eles estão presentes, por exemplo, na maturação das frutas. As frutas liberam esse gás eteno, que é um hormônio natural das frutas e que favorece o amadurecimento. Essas ligações duplas nessas olefinas
também permite com que eles se combinem e formem longas cadeias, que são cadeias poliméricas que dão origem aos plásticos. Então, alquenos como eteno, propeno, buteno, eles podem se polimerizarem e formar compostos muito úteis para a nossa sociedade. No caso da nomenclatura dos alcenos, o prefixo é sempre o número de carbonos. Já o infixo agora vai ser a terminação em, e o sufixo, que é a vogal final, é o. Então, aqui no caso, a numeração começa a partir do carbono que contém a ligação dupla. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4 e assim por diante. Então, esse aqui é o 1-buteno. Esse outro aqui é o 2-buteno, porque a ligação dupla está no carbono 2. Aqui nós temos o propeno, que é 3 carbonos, e não precisamos numerar. Aqui nós temos a estrutura do eteno, que é o mais simples dos alcenos, e aqui nós temos uma estrutura de 5 carbonos e que nós temos que numerar, porque a ligação dupla está no carbono 1, ela poderia estar no carbono 2. Aqui nós temos essa estrutura com 5 carbonos, agora a ligação dupla está na estrutura do carbono 2. Então esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, então esse aqui é o 2-penteno. E esse aqui qual é? Então aqui nós temos 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4. Então nós temos 4 carbonos e é chamado but, que é 4. Mas como a ligação dupla está no carbono 1, então é o 1-buteno. Aqui nós temos a estrutura da ligação tripla, que é o etino ou acetileno, que é a estrutura de menor número de carbonos para a estrutura tripla. Aqui nós temos com 3 carbonos, que é o propino. Agora aqui nós temos 4, agora nós temos que numerar, porque a ligação tripla poderia estar no primeiro carbono, mas agora ela está no segundo, então é o 2-butino. E aqui nós temos uma estrutura com 6 carbonos. 1, 2, aqui nós temos o carbono 3, esse aqui é o carbono 4, 5, 6. É o 3-hexino. Ou podíamos chamar de dietileno, que aqui nós temos o grupamento etileno, dietileno acetileno, né, que é a estrutura aqui. Aqui nós temos outra função, que são chamados hidrocarbonetos halogenados, que podem constituir-se de carbono de cloro, bromo ou iodo, também de flúor. Eles podem ser primários, se tiver grupamento CH2, secundários, se tiver grupamento CH, ou se for carbono ligado com 3 radicais, carbono terciário. Então, nós temos estruturas primárias, secundárias e terciárias. Podemos denominá-los com nome comum, como cloreto de metila, fluoreto de etila, iodeto de isopropila, brometo de secbutila, ou com os nomes oficiais, os sistemáticos, chamado clorometano, fluoretano, 2-iodo-propano, 2-bromobutano. Então, em relação à numeração, vai ser sempre a partir do carbono mais próximo do halogênio. Então, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5-metil-heptano. Começamos com 2-bromo, porque o bromo está aqui, traço 5-metil-heptano. Aqui é o cloro, é o carbono 1, então, e aqui nós temos 2 metilas. Então, é 1 cloro, 5,5 dimetilhexano, porque o número de carbonos aqui é 6. E aqui nós temos uma figura que é chamado fluoreto de metila. Aqui nós temos a metila e aqui um flúor. Em relação aos álcoois, nós podemos classificá-los também em álcoois primários, álcoois secundários e álcool terciário, dependendo do grupamento hidroxila, se está ligado a um carbono. Vejam, o carbono tem que ser saturado para ser um álcool. Um álcool tem que ser sempre carbono saturado. Se ele tiver uma dupla aqui no carbono, não é um álcool, ele vai ser um enol. Então, em termos de nomenclatura, se tiver uma metila, a terminação é ol, metanol, etanol ou
propan-1-ol ou propanol-1, ou propan-2-ol ou propanol-2. Essa aqui, se essa hidroxila estiver ligada a esse carbono, nós vamos chamar de ciclohexanol. Aqui nós temos a numeração começa a partir desse carbono, é 1, 2, 3. Então aqui nós temos uma hidroxila e aqui nós temos uma metila. Então, pela ordem alfabética, nós temos 6-metil heptanol 3-ol. Podemos ter mais de uma hidroxila na estrutura, podemos ter 2, 3 ou mais. Então, nesse caso, nós teremos aqui o chamado etan 1,2-diol, ou também conhecido como etileno glicol. Observamos que os álcoois, se nós compararmos com outras estruturas, por exemplo, de hidrocarbonetos ou com a água, nós verificamos que o ponto de ebulição deles já é um pouco elevado. Isso se deve às pontes de hidrogênio que o álcool faz, da mesma forma como a água. Então, se nós compararmos o peso molecular, por exemplo, da água e do carboneto metano, eles são próximos. No entanto, o metano tem um ponto de ebulição de menos 164 graus, é a água 100. E os álcoois também têm um ponto de ebulição que vai se elevando à medida que nós vamos aumentando sua massa molecular, porque eles possuem pontos de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio se devem à presença de dois átomos que têm polaridades diferentes, que é o oxigênio, que tem carga negativa, e o hidrogênio carga positiva. Então eles se atraem. O oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio de outra e forma uma ligação forte aqui através de pontos de hidrogênio. Por isso, o ponto de ebulição dos álcoois, eles são relativamente altos. Já os fenóis, eles possuem também grupamento hidroxila, à semelhança dos álcoois, mas esse grupamento hidroxila está ligado a um anel aromático. Veja que o nosso carbono aqui, ele é um carbono sp2, e devido a essa presença dessas ligações π, que giram dentro desse anel, ele cria uma força de atração chamada força de ressonância. Isso atrai os elétrons do oxigênio para dentro do anel, e a ligação oxigênio-hidrogênio se fragiliza. O hidrogênio vê os seus elétrons sendo puxados pelo oxigênio para dentro do anel, então o hidrogênio fica mais fácil de ser liberado. Essa liberação, como nós sabemos, chama-se de acidez. O fenol é muito mais ácido do que os álcoois devido ao fato da hidroxila no fenol estar ligado a um anel aromático. Os fenóis nós podemos chamar de fenol, ou ácido fênico, ou simplesmente hidroxibenzeno. Quando nós temos mais de uma hidroxila, nós temos que numerar essas posições. Então aqui nós temos 1, 2 de hidroxibenzeno. Aqui nós temos 1, 3 de hidroxibenzeno. E aqui nós temos 1, 4. Então essas posições também são conhecidas quando elas estão em posições 1, 2, como posição orto. Quando tem na posição 1, 3, é a posição meta. Quando está na posição 1, 4, é a posição para. Aqui nós temos outros tipos de fenóis, em que no lugar de uma hidroxila, por exemplo, tem uma metila. Esses compostos são chamados cresróis, ou simplesmente 2-hidroxi, porque agora a numeração começa a partir da metila, 2-hidroxi-tolueno. É tolueno porque quando tem uma metila ligado a um anel do benzeno, é chamado tolueno. Então é 2-hidroxitolueno ou orto-hidroxitolueno, ou também chamado ortocresol. Aqui nós temos o 3-hidroxitolueno, aqui o 4. E aqui nós temos dois anéis que estão combinados entre si. Nesse tipo de estrutura, que nós temos dois anéis, essas posições de cima e as posições de baixo são chamadas alfa. E essas do lado aqui são chamadas beta. Então nós temos dois tipos de isômeros, aqui o alfa, e se estivesse no lado aqui seria o beta. Então esse aqui é o alfa-naftol, e podemos ter 2 anéis, 3 anéis, 4 ou até mais. Em relação aos éteres, os éteres têm um oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas. Os éteres, ao contrário dos anteriores, eles não têm pontos de hidrogênio, eles são bastante voláteis. Então, aqui nós temos exemplos de éteres, né,
ligados a anel aromático. Aqui nós temos um grupamento etéreo também ligado a um anel aromático. Então, esse aqui é o 2-metoxipentano. E aqui nós temos 3 grupamentos alcoóxido, 1, 3, 5, trimetoxibenzeno. Esse aqui é o éter dimetílico, ou também chamado metoximetano. Aqui nós temos um éter bastante popular, que é o éter etílico, que a gente encontra, por exemplo, nas farmácias, e que é muito utilizado, por exemplo, como anestésico. Aqui nós temos um outro tipo de éter com cadeias diferentes, um grupamento isopropil ligado a um grupamento etil. Aqui nós temos um anel aromático ligado com oxigênio pela metila. Então nós podemos chamar isso aqui de metoxibenzeno, ou éter fenilmetil, ou anisol. O anisol está presente em certas plantas. Aqui nós temos outros grupamentos funcionais, que é chamado grupamento carbonila. No caso aqui nós temos essas duas funções, cetona e aldeído. O aldeído se difere da função cetona por ter um hidrogênio ligado ao carbono da carbonila, ao passo que cetona tem os 2 radicais ligados a esse grupamento carbonila. O aldeído fórmico, ele é bastante utilizado como preservativo para alimentos e para conservação de tecidos. Então, ele é usado com água e é chamado de formol. Ele pode também, esse aldeído fórmico, se combinar com fenol e formar um polímero chamado baquelite. A baquelite fornece uma série de polímeros que são utilizados na nossa sociedade para a produção de diversos tipos de produtos. Se nós combinarmos com ureia esse formol, nós produzimos a melanina. A melanina serve para revestimento de móveis que dão esse aspecto bastante interessante aos móveis e que são largamente utilizados na sociedade. Então, o nome dos aldeídos vem do número de carbonos mais a terminação al. Se tiver um carbono, vai ser metanal. Se tiver 2, vai ser etanal e assim por diante. Propanal, butanal, pentanal. Aqui nós temos um exemplo de como fazer a denominação de uma estrutura mais complexa. Então, nessa estrutura nós temos o carbono 1, que é o carbono do aldeído. No carbono 2 nós temos uma metila. No carbono 3 nós temos uma ligação dupla. E no carbono 6 nós temos também outra metila. Então, e no carbono 5, uma outra metila. Então, nós temos como denominação, temos 3 metilas aqui, 2, 5, 6, trimetil, octa, porque tem 8 carbonos, 3, porque nós temos uma ligação dupla no carbono 3, e o prefixo em, porque temos uma ligação dupla, e a terminação de aldeído, que é al. Se fosse uma ligação simples, seria an, aqui, nessa terminação. Ao passo que aqui nós temos uma estrutura aromática, que é chamado aldeído benzoico ou benzaldeído. Então, as estruturas das cetonas, elas são largamente utilizadas como solvente. É o caso da acetona. As cetonas, elas estão presentes em uma variedade muito grande de produtos, desde tintas, de medicamentos ou protetores solares. Aqui nós temos exemplos, então, desses compostos carbonilados de aldeídos e cetonas. Nesse caso aqui nós temos uma metila no carbono 3, é o 3-metilbutanal. Esse é a estrutura mais simples, que é chamado metal ou formaldeído. Esse aqui é o etanal, esse aqui é o propanal e assim por diante. Outra forma de denominar os aldeídos é utilizando essas letras alfa, beta e gama. Atenção aqui, alfa é sempre o carbono vizinho ao carbono da carbonila. Tanto faz de aldeído quanto cetona. O alfa será sempre o carbono vizinho. Depois nós temos a continuação das letras gregas, beta, alfa, beta, gama, delta e assim por diante.
No caso das cetonas, a terminação é ona. Nós temos 3 carbonos, então é propanona, também chamado acetona. Aqui nós temos 5 carbonos, então vai ser pentan 2-ona ou 2-pentanona. Podemos também chamar de metil N-propilcetona. Aqui nós temos outra forma de um composto de cetona, que tem uma ligação dupla, então a terminação é em. Aqui nós temos uma cetona cíclica, e aqui nós temos uma cetona com 2 grupamentos funcionais, o grupamento carbonilado cetona e o grupamento funcional do ácido carboxílico. Continuando aqui na parte de nomenclatura de aldeídes cetonas, nós temos com 3 carbonos, então é a propanona, ou também chamada acetona. Essa aqui é a 2-pentanona, porque o grupamento carbonilo está na posição 2. Se estivesse aqui nesse carbono 3, seria 3-pentanona. Aqui nós temos a metilfenilcetona, e aqui nós temos 2 grupamentos fenilo ligados à acetona, então difenilcetona. Então esse aqui tem 4 carbonos, seria a butan 2-ona, como nós já vimos antes. Esse aqui é o 4-metil, começamos a numerar então a partir desse carbono, é 1, 2, 3, 4, 4-metil pentan-an. Então an é quando nós temos a ligação saturada, 2-ona. Aqui nós temos esse grupamento chamado isopropila, que está ligado ao carbono 3, então é 3-isopropil hexanona 2-ona. Aqui nós temos outros exemplos de estruturas cíclicas cetonas. Aldeídes cetonas, eles não formam pontos de hidrogênio, mas eles apresentam uma certa polaridade. Seus pontos de ebulição estão listados dessa forma. Aqui eles têm pontos de ebulição comparado com a massa molecular de álcool menor. Em relação aos ácidos fórmicos, aos ácidos carboxílicos, o primeiro exemplo é o ácido fórmico, que apresenta-se nos insetos. Então, os ácidos carboxílicos, eles apresentam um grupamento funcional carboxila. Ácidos carboxílicos, eles estão comumente na natureza e também muitas vezes na nossa residência. Aqui nós temos o exemplo do vinagre de álcool. O vinagre do álcool é o ácido acético. Os ácidos carboxílicos, eles têm um grupamento funcional chamado carboxila. Eles têm também o grupamento carbonila, mas o grupamento OH. Esse grupamento OH é ácido. Então, os grupamentos dos ácidos carboxílicos têm o grupamento carbonila mais o grupamento hidroxila. Quando substituímos o grupamento hidroxila por outros grupamentos, nós temos os derivados dos ácidos, que pode ser, por exemplo, se nós substituirmos aqui por um grupamento éter, nós teríamos um éster. Se nós tivéssemos um grupamento amino, NH2, nós teremos uma amida. Se nós tivéssemos um cloro, nós teríamos um cloreto de ácido, e assim por diante. Aqui nós temos exemplos de ácidos que são encontrados na nossa residência, e muitos desses ácidos estão presentes, por exemplo, em frutas e em legumes. É o caso, por exemplo, dos ácidos presentes na laranja, o ácido cítrico, no tomate, também na cerveja, em produtos de limpeza. Nós temos uma variedade de ácidos que são presentes nesses tipos de compostos. Também, por exemplo, no leite nós temos outros tipos de ácido, que é o caso do ácido lático. Na maçã nós temos o ácido málico. No limão nós temos o ácido cítrico. No vinho nós temos o ácido tartárico. Uma série de ácidos que são muito presentes na natureza. Eles podem também estar na forma de uma cadeia grande, que está presente no sabão. Por exemplo, temos mais de 16 ou 18 carbonos, e esse grupamento carboxila ligado ao metal, por exemplo, sódio, magnésio, cálcio, formam essas estruturas que dão origem aos sabões. Pode ser sabonetes ou sabão, utilizam então esses ácidos graxos obtidos de gorduras de animais, e no qual se neutraliza com base.
Os ácidos carboxílicos, eles têm a propriedade de formar dímeros, ou seja, os grupamentos polares, grupamentos carboxilas, eles formam pontos de hidrogênio com os outros átomos, com os outros grupamentos carboxilas de outras estruturas de ácidos, e formam esses compostos que têm duas pontes de hidrogênio, que são chamados de dímeros. Por isso eles têm pontos de ebulição e pontos de fusão maiores do que álcools e compostos que têm só uma ponte de hidrogênio. Então, entre os derivados de ácidos carboxílicos, nós encontramos um grande número. Os mais comuns são os ésteres. Então, os ésteres, eles contêm o grupamento carbonilo do ácido e o grupamento etéreo. Então, aqui nós temos exemplos de ésteres que são chamados etanoato de vinila ou acetato de vinila, ou esse grupamento que é chamado acetato CH3, CH3CO é acetato, CH3COO é acetato, e esse radical aqui é chamado etila. Então aqui nós temos o acetato de etilo, ou também chamado etanoato. Então a terminação dos ésteres é ato. Então etanoato, acetato. Eles são muito presentes numa grande variedade de produtos alimentícios, principalmente chiclete, goma, em iogurte, em bebidas do tipo que se tem normalmente nos supermercados, que tem esse gosto de fruta. Assim, por exemplo, o butirato de etila, que tem 4 carbonos ligado ao grupamento etila, tem gosto de abacaxi. O acetato, que é o CH3CO, que tem ligado ao carbono, uma estrutura de 8 carbonos, tem o gosto da laranja. Esse composto valerato tem 5 carbonos, ligado ao grupamento pentila, tem o gosto da maçã. Então, eles são usados como aromatizantes para bebidas e para sorvetes, para iogurtes e uma série de produtos utilizados comercialmente. E aqui nós temos exemplos, então, de nomenclatura de ácido carboxílico. Aqui nós temos um ácido que é o chamado ácido metanóico, também chamado ácido fólico. Esse outro aqui é o ácido etanóico, o ácido acético. Esse com 3 carbonos, o ácido propanoico ou ácido propiônico. Aqui nós temos um ácido de 2 funções, nós temos o carbono 2, o grupamento hidroxila. Aqui nós temos um ácido com 3 carbonos, que é chamado ácido cítrico. Esse outro ácido aqui é um conservante, chamado ácido benzoico. Esse outro aqui é o ácido salicílico, que é utilizado como medicamento na forma de AS. E aqui nós temos exemplos de ésteres. Esse aqui é o metanoato de metila. Então, a terminação é ato, metanoato de metila. Esse aqui com 2 carbonos é o etanoato de metila. Esse outro é etanoato de vinila. Esse outro etanoato de etila e assim por diante. Esse é benzoato de etila. Esse aqui é propanoato de etila. Então, essas funções aí são os ésteres. Os ésteres são obtidos a partir da reação entre ácidos e álcoois, originando éster e água. Um processo muito comum é, por exemplo, misturar esse álcool, que é o chamado glicerol, que tem 3 hidroxilas, com 3 moléculas de ácidos carboxílicos, para formar essas gorduras, chamados triacilglicerol, que dão origem a óleos e gorduras, como é o caso da manteiga. Aqui nós temos outra função, derivados de ácido, que é chamado amida. A amida, nós temos na estrutura, por exemplo, nas teias de aranha. As amidas têm forte atração de pontos de hidrogênio. Elas são muito resistentes, essas estruturas. Aqui nós temos a formamida, ou metanoamida. Essa
outra estrutura é a cetamida, ou também uma estrutura que tem uma ligação dupla, então seria o propenoamida. As amidas, elas fazem parte do nosso organismo através da ligação de dois aminoácidos, por exemplo, entre a estrutura de um grupamento carboxila e grupamento amino, levando à formação dessa ligação peptídica. A nossa pele, por exemplo, ela é formada de ligações peptídicas e que dão proteção aos nossos tecidos. Uma outra função, agora não essa derivada de ácido carboxílico, são as aminas. Aminas estão presentes, por exemplo, nos peixes, e elas são responsáveis pelo odor quando esses produtos se degradam e começam a liberar amônia. Nós temos aminas, tendo o grupamento NH2, chamada amina primária, ou tendo o grupamento NH como amina secundária, ou se não tiver hidrogênio, se tiver só radicais, seriam aminas terciárias. Então, nós temos aminas primárias, secundárias e terciárias. E a numeração sempre começa a partir do carbono mais próximo do grupamento NH. Né? Então, aqui nós chamamos de N, que é para indicar que o grupamento está ligado a um nitrogênio. Então, N-metil 2-cicloetilil, que é 1-metil etanamida. Aqui nós temos a estrutura da chamada metilamina, ou se tiver, por exemplo, uma amina secundária, nós vamos chamar de etilmetilamina. Se tiver outros grupamentos ligados a ela, vamos fazer pela ordenação alfabética. Então, o E vem antes de M, então nós temos etil, metil, propil, amina, que é uma amina terciária. E, por fim, aqui nós temos uma forma bastante útil para se descobrir se a estrutura tem ligação dupla na sua estrutura, que nós chamamos de índice de deficiência de hidrogênio. Esse índice de deficiência de hidrogênio utiliza essa fórmula, que contém um carbono menos um átomo monomolecular, que pode ser geralmente hidrogênio ou halogênio, que vai ser sempre dividido por 2, vai ser somado a átomos que tenham trivalência, como nitrogênio e fósforo, dividido por 2, mais 1. Então, nós temos um carbono, que é o número de carbonos que está na fórmula. M vai ser geralmente o átomo de hidrogênio, e P vai ser o átomo trivalente, nitrogênio ou fósforo. Então, as regras é substituir todos os átomos monovalentes, por exemplo, se tiver halogênio, a gente entende como se fosse hidrogênio. Desconsidera-se o átomo que for bivalente, se tiver oxigênio ou enxofre, a gente não conta. Excluir os átomos trivalentes que contêm o hidrogênio. Então, só conta se não tiver hidrogênio. Então, o nitrogênio e fósforo, se tiver hidrogênio, a gente não conta. E comparar com a fórmula geral de carboneto, que a fórmula geral é CnH2n mais 2. Então, se nós tivermos um composto com uma forma, por exemplo, C4H8, como é que a gente determina quantas insaturações tem nessa estrutura? Então, será 4 carbonos mais 8 hidrogênios dividido por 2. Então, aqui nós temos 4. Aqui, desculpe, pessoal, vai ser o nosso cálculo aqui vai ser o seguinte: 4 menos 4. 4 menos 4, mais 1. Então, o número de insaturação aqui não é 4, na verdade é 1. O valor é 1. Tá? Aqui tem um erro nessa dedução da fórmula. Então, a estrutura de C4H8 tem uma insaturação. É 4 menos 8 dividido por 2, vai dar 4 mais 1.
Então, 4 menos 4 é 0, mais 1, então tem uma insaturação. Agora, nessa forma aqui, C6H6, nós temos 6 carbonos aqui nessa estrutura, e nós temos 6 hidrogênios aqui ligados. Então, nós temos 6 menos 6 dividido por 2, nós temos 3. Então, 6 menos 3 dá 3, mais 1 dá 4. Mas se nós contarmos aqui nessa estrutura, nós temos nós temos 3 ligações duplas, e está dizendo que a insaturação é 4. Por que é 4? Porque toda vez que nós temos um anel também ligado à estrutura, nós consideramos como uma insaturação. Então, a nossa insaturação vai ser 6 menos 3, 3, mais 1, 4. 4, porque nós temos 3 insaturações mais o anel. Toda vez que nós tivermos um anel, é considerado como uma insaturação. Bom, então nós terminamos a nossa aula de hoje e daremos continuidade na próxima aula sobre as propriedades físicas e químicas dessas funções. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um bom fim de semana e até mais.